Olá, tudo bem? Esse ano tem sido um ano, pelo menos assim, pelo que eu percebo inicialmente, um ano muito positivo para o país, para a sociedade brasileira, né? Eu acho que a gente vai sair melhor desse ano do que entrou. Bom, em vários aspectos. A pandemia está arrefecendo, né? Grande parte do Brasil já não exige mais a máscara, a vacina fez efeito, né? Sempre bom lembrar. Nós tínhamos máscaras, tínhamos álcool gel, tínhamos distanciamento em 2020 e 2021, mas somente quando a vacina foi avançando, aí de fato o número de casos e principalmente, né, o que a gente mais queria, o número de mortes caiu abruptamente, absurdamente, comparando com o passado hoje. Não é que uma morte não seja importante, continua sendo a mesma coisa. Uma morte é uma morte e isso nos entristece sempre, independente de quem esteja morrendo. Mas a questão é que há muito menos mortes hoje do que no ano passado, nessa mesma época. O auge da pandemia no Brasil em número de mortes foi o primeiro semestre de 2021, quando a vacina estava caminhando mais lentamente, ainda não tinha atingido a população como um todo, como já aconteceu, né, durante o restante de 21 e continua acontecendo agora, esse ano, com a entrada das crianças. Né, e é provável que as campanhas de vacinação vão ter que virar rotineiras anuais, como é a da gripe e de outras tantas doenças que a gente resolveu com vacina. Né? De novo, máscara e álcool gel tinha em 2020. O que resolveu de verdade a pandemia, o que resolve de verdade a pandemia é a imunização por meio de vacina. Tranquilo? Acho que não tem novidade no que eu estou falando também. Mas eu estou otimista. Em relação à política, a gente vê o nosso presidente, ele está governando. E aí talvez muita gente que não gosta dele talvez, mas agora então ele tem uma chance. Pois é, se você olhar para as pesquisas já dizem já há bastante tempo que ele tem ali 25, 26, 27, 28, né, por cento de pessoas que dizem vou votar nele novamente. E numa aula esses dias atrás com os meus alunos, estava explicando sobre a industrialização brasileira e falando dos governos que colaboraram muito para isso, destacando especialmente os governos do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek. Vargas e JK, cada um no seu momento, com a sua característica. E aí, lógico, o aluno ele vê isso, ele sempre toca no assunto atual, da política atual brasileira e pergunta o que Bolsonaro está fazendo para a industrialização brasileira. E eu disse para eles uma coisa. Pois é. Nos últimos 30 anos, o Brasil vem passando por um processo chamado de desindustrialização. Tem muita gente na academia, na universidade, estudando isso. A minha professora orientadora do mestrado é de geografia econômica, por exemplo, já estudou isso aí no passado. O Brasil vem passando por um processo de desindustrialização. Só um candidato compreende o que está acontecendo nessa área e só um candidato tem uma proposta para essa área, que é o Ciro Gomes. Mas eu acho que o Ciro Gomes não vai ganhar. Não que ele não tenha ideias e planos, ele tem um projeto claro, ele escreveu um livro sobre, mas ele não vai ganhar as eleições. A eleição será disputada entre Lula e Bolsonaro. Disse isso para os meus alunos e disse para eles o seguinte: nem Lula nem Bolsonaro têm de verdade um projeto industrial para o Brasil. O foco deles é atender as demandas daqueles eleitores que eles gostam mais. Então Lula diz: vou fazer um Brasil melhor para a pobreza. É ruim isso? Não, eu acho ótimo. Eu acho que a pobreza deveria ser o foco de todo e qualquer governo que a gente teve, tem e terá no futuro, porque esse é o mal brasileiro, a pobreza, a miséria. A partir da pobreza e da miséria, os outros problemas ficam muito piores. A pandemia demonstrou quem mais sofreu com esses é, distanciamentos forçados que a gente teve que viver, empregos foram perdidos, né? E os mais pobres, obviamente, sofrem muito mais do que quem já ganha um pouco mais ou tem mais dinheiro. Então a pobreza é o foco central. Bolsonaro se preocupou com a pobreza? Sim, criou o auxílio emergencial, aumentou o Bolsa Família, está ampliando o Bolsa Família, mudou de nome, tá tudo bem. Populismo clássico do Brasil, né? Muda o nome do programa. Mas agora está liberando crédito aí do FGTS, né? Facilitando o acesso a dinheiros esse ano de eleição. Lógico, político é assim, todo político é assim, e Bolsonaro não é diferente. Ele disse que não era político em 2018, nova política, ou na verdade é a mesma coisa sempre, muda aqui e ali, mas é político e pronto. Age como político, trabalha como político. Não há nada errado nisso, aliás, eu nunca disse isso, sempre acreditei na política, sim, nos políticos novos e velhos.
porque não há outra solução a não ser atuar na política para que as coisas aconteçam. O Brasil se industrializou, e essa é uma aula dos meus alunos, a partir de iniciativas do governo de então, do governo Vargas e do governo JK, cada um com a sua característica. O Vargas era mais nacionalista, fechou o Brasil, expulsou daqui empresas estrangeiras. O JK era muito mais aberto à participação estrangeira, capital estrangeiro, empresa estrangeira, trouxe para cá grandes empresas, tipo Ford, Volkswagen, enfim. Mas cada um a seu modo fez aquilo que se chamou de substituição de importações. Antes, a gente vendia as coisas, exportava coisas e comprava tudo quanto é produto industrializado, panela, garfo, faca, roupa, tecido, tudo. Não fabricávamos quase nada. Então vamos substituir as importações por produtos feitos aqui. Que estratégias foram usadas naquele período? Meus alunos agora lá do Instituto Federal, que estão no terceiro semestre dos cursos técnicos, estão afinados para responder essa pergunta. As duas estratégias foram: você cria barreiras protecionistas, ou seja, dificulta a importação de produtos, dificulta a entrada de produtos estrangeiros, de empresas estrangeiras, imposto alto, regras tarifárias, um monte de penduricalhos que você coloca na legislação e a empresa não consegue entrar direito. Se entra, entra com um produto muito caro, não é competitiva. E aí favorece a indústria nacional, se ela existir, lógico. Às vezes ela não existe. E isso nos causa problemas, né? E aí a outra estratégia é desvalorizar a moeda brasileira. Quando você desvaloriza a moeda, tem vídeo nesse canal aqui falando sobre isso, por que que se faz isso, você favorece as exportações. E o Brasil, historicamente, é um país exportador, que depende de exportações. Lá atrás, na colônia, açúcar, café, depois no Império, depois na República Velha. Mesmo quando a gente se industrializa, nós continuamos focados em exportações. Durante os governos militares, existia um lema chamado exportar é o que importa. E aí como que você faz isso? Cria facilidades para exportar. A maior facilidade para o exportador é a moeda, né? Real baixo, dólar alto. Por quê? Porque quando você exporta, você recebe dólares e gasta seus dólares aqui. E que eles estão valendo muito mais. Então a troca de dólares por reais ajuda quem exporta. Então o agronegócio brasileiro, né, especialmente o agronegócio, vem ganhando muito dinheiro. E isso é de muito tempo. Aliás, se tem um setor que chora bastante, mas que nunca perde, na história, não estou falando agora, na história brasileira, é o agronegócio. O agronegócio sempre ganha. Ele ganha benefícios fiscais do governo, ele paga o menor juro que tem no Brasil, nos bancos públicos, especialmente o Banco do Brasil, financia as safras. Ele tem renegociações de dívidas antigas aí a longo prazo, muita gente nem paga a dívida de verdade. Não há um setor mais beneficiado com todo tipo de insumo, benefício, facilidade, projetos e programas do governo. Esse é um ponto. E o outro ponto é a política, no caso da moeda, né? A moeda brasileira sempre há uma pressão muito grande para que ela seja desvalorizada. E aí tem uma coisa curiosa: isso une a direita e a esquerda. A direita tradicional brasileira, direita, por exemplo, representada hoje pelo Bolsonaro. Os militares brasileiros também pensam assim. E a esquerda tradicional brasileira, especialmente a do PT, a do Lula, pensam a mesma coisa. Tem que desvalorizar a moeda para exportar. Porque se você exporta, entra dinheiro novo. E mais, dinheiro novo e valendo mais. Dinheiro valorizado, dólar ou euro. Mais o dólar que entra, mas enfim. Real desvalorizado é bom para as exportações e faz entrar dinheiro no Brasil. O problema disso, e é isso que os meus alunos, nós conversamos muito já esse semestre, é que isso atrasa a renovação da indústria brasileira. Isso já vem acontecendo desde os anos 70, faz 40 anos que a gente vem se desindustrializando. Desindustrializar quer dizer o seguinte: não é que acaba a indústria, mas como ela vai ficando defasada, ela deixa de ser competitiva no exterior. Ela só consegue vender produto caro, obsoleto e aqui dentro. Ela não consegue competir. Para isso, ela precisaria renovar o parque industrial, renovar as tecnologias, e muitas dessas tecnologias já existem lá fora, então não faz sentido você inventar nada aqui. Você vai buscar trazê-las de lá, pagando, lógico, importando, pagando dólar. Como o dólar está muito alto, não é legal importar. E se não é legal importar, você não resolve a tecnologia industrial brasileira. Tem que se pensar nisso também. Não é só exportar que é bom, importar também é importante. Olha que
Curioso. Importar também importa, né? Por quê? Você precisa trazer tecnologias. Se a gente fosse fechar o Brasil para importação de tecnologias na área de comunicação, por exemplo, o que a gente ia fazer com os nossos celulares, com os nossos softwares, com tudo que a gente consome de informática e comunicação? Teríamos que voltar a usar o rádio apenas, a TV Globo, sei lá, Record, né? Voltar só a TV. Porque a gente não produz essas coisas. A gente não é. Não é que não há talentos aqui, há universidades, há institutos de pesquisa, onde eu trabalho mesmo, tem muita gente que mexe com isso, mas nós não somos um polo tecnológico mundial nessa área. A gente até tem outras coisas interessantes, mas nessa área não. A gente importa tecnologias, faz adaptações, agrega alguma coisa, mas basicamente precisamos nos comunicar com o mundo para que a gente não fique para trás, para que a gente não fique atrasado. Esse é o grande drama de você dificultar importação. Importação é importante também para renovar a tecnologia do seu país, do seu território. Se você se fecha, se você fica isolado, você vai ficar atrasado. Para citar um exemplo só, tinha uma lei de informática nos anos 70, 80, eu lembro dessa lei, que dizia que só podia ter computadores brasileiros de empresas brasileiras, e a gente não tinha. A internet chegou no mundo por volta de 85 ali, para uso pessoal, né? Aqui só chegou em 95. E ainda era Telebrás, né, que era uma estatal horrorosa, mas enfim. Os computadores pessoais, o PC, né, o computador de mesa, chegou no mundo ali por volta de 80, 81. Aqui, 10 anos depois, só com a abertura comercial que o Fernando Collor fez. Um presidente horroroso para quase tudo, mas abriu a economia, permitiu a entrada de empresas e produtos estrangeiros que estavam proibidos de entrar aqui. Porque havia essa ideia de que tinha que só exportar. Isso atrasa a tecnologia do país. É lógico que você não vai abrir de qualquer jeito, deixar o produto estrangeiro entrar aqui de qualquer jeito, porque não é assim que funciona. Mas só favorecer as exportações usando a desvalorização da moeda dá nessa gasolina cara. Por que a gasolina é cara? Pois é. Nos últimos dias tenho visto muitos programas de TV, jornais e etc. explicando por que a gasolina do Brasil depende da variação do preço internacional. Os meus alunos, se prestaram atenção, prestaram-se, eu tenho certeza que meus alunos sabem tudo disso, né? Os de agora, do Instituto agora de 2022, com certeza estão sabendo. Os do ano passado também, a gente teve aula sobre isso, né? O que é o problema brasileiro? Nós nunca tivemos muito petróleo, então nunca nos preocupamos com refinarias. E refinar o quê? Se não tinha o petróleo bruto. Tinha pouco petróleo no Brasil, e não é o melhor petróleo do mundo. Não é o petróleo mais leve, fácil de refinar. Então a gente nunca de verdade construiu refinarias em grande quantidade. Petrobras tinha que importar gasolina e óleo diesel de todo jeito, então importava e pronto, sempre foi assim e continua sendo. Quando a moeda está alta, o dólar alto, a gente importa e paga mais caro. A Petrobras pode não cobrar caro do brasileiro? Pode, mas ela vai ficar no prejuízo, porque ela compra petróleo caro lá fora e vai vender petróleo barato aqui dentro. Quem fez isso criou problemas para a Petrobras. Dá para fazer isso por um pequeno espaço de tempo? Dá. Só que quando você faz isso, você gosta. Porque preço baixo todo mundo gosta. E aí, o mal dos governos é manter isso por muito mais tempo do que uma questão pontual. Agora, por exemplo, com essa guerra da Rússia aí, que está encarecendo o petróleo mundial, talvez seria uma questão de fazer pontualmente, segurar os preços e deixar a Petrobras ficar com prejuízo aí por um tempo. Depois solta. Mas é momentâneo. A Dilma segurou, por exemplo, durante 2 ou 3 anos ali e quase quebrou a empresa. Depois teve que liberar tudo, aí virou um festival de aumentos absurdos de preço a partir do governo do Temer e especialmente nesse governo também. Os preços têm subido muito, mas agora tem a ver muito mais com o dólar. Dólar alto, gasolina cara. Ah, mas e por que a gente não constrói refinarias? Bom, nós só temos petróleo em grande quantidade a partir da descoberta do pré-sal. Ali no meio dos anos 2000, achamos o pré-sal. Agora vai. Somos autossuficientes em petróleo. Seríamos. Primeiro, se o petróleo fosse o melhor que tem, e não é. É um petróleo de extração profunda, né? Então é caro tirar de lá, né? Se tivéssemos refinarias, até faria sentido agora, porque como está muito caro trazer o petróleo de fora, mas às vezes compensa importar gasolina do que tirar petróleo do pré-sal, dependendo do preço do barril lá fora. O ideal era ter refinarias e extrair o petróleo do pré-sal e fazer petróleo aqui mesmo para o nosso povo pagar menos, para eu e você pagar menos, mas nós não fizemos as refinarias. Algumas saíram do papel, tipo a de Pernambuco,
outras encalacraram em situações, por exemplo, como a Lava Jato. A Lava Jato, aquela operação que veio para caçar corrupto, caçou de verdade corruptos, prendeu gente importante pela primeira vez na história, prendeu muita gente boa, né? Mas também quebrou as empresas e parou obras fundamentais que vinham acontecendo para o país. Uma delas é uma refinaria, um complexo petroquímico no Rio de Janeiro. Agradeço ao Sérgio Moro e os métodos que ele usou naquele período, né? É aquela história de você vai dar um banho na criança e joga a água da bacia com a criança dentro. Esquece de salvar a criança, né? Foi mais ou menos isso que a Lava Jato fez. Tinha a sujeira ali, né? A corrupção. Então vamos acabar com a corrupção. Só que nós jogamos a criança junto com a bacia fora. Não podia. Tinha que ter salvado as empresas. Prende os corruptos, prende os ladrões, prende as pessoas. Mas salva as empresas, mantém. O Brasil hoje não tem nenhuma grande construtora. Nós tínhamos construtoras internacionais que estavam fazendo obras no mundo inteiro. Diferente do que muita gente pensa, o BNDES não levou calote naqueles negócios todos, né? Não levou prejuízo. As empresas fizeram as obras, estavam recebendo dos governos onde elas atuaram e estavam pagando seus empréstimos ao BNDES. Funciona assim. É médio e longo prazo os pagamentos, mas o BNDES não tem inadimplência, né? Até tem, mas é tão pequena que é muito menor do que a do Banco do Brasil, por exemplo, com seus clientes, do Itaú, do Santander. Esses bancos comuns têm muito mais inadimplência com os empréstimos que eles fazem do que o BNDES. Essa foi uma grande mentira que se contou naquele período para atingir o PT, atingir o governo do PT, mas não havia nada errado ali de verdade. Tanto é que o Bolsonaro fez uma auditoria, a auditoria custou 40 milhões de reais para investigar, contratou uma empresa de auditoria para investigar os desvios e não achou nada, todos os contratos estavam adequados. De vez em quando eles levantam esse negócio. Quando tem alguma notícia ruim, os bolsonaristas levantam. Agora levantaram o filme do Danilo Gentili de 2017. Lá atrás eles gostaram do filme, porque o filme era politicamente incorreto. O Gentili era meio bolsonarista, né? Então eles adoraram o filme do cara. Agora tentando ganhar aí o voto do pessoal que leva a sério essa questão da moral e dos bons costumes, né? É só uma tática, chama diversionismo isso. Por quê? Porque a gasolina subiu, então vamos criar um outro assunto. Eles vão fazer isso com o BNDES de novo. Fizeram esses dias atrás, né? Pegaram lá que Cuba deu os charutos em garantia. É uma bobagem. Não é nada disso, né? Mas enfim, voltando ao que interessa. Moeda alta para dólar alto para favorecer a exportação. Ajuda o agronegócio? Sim. Dificulta o restante. Dificulta importações. Poderíamos importar coisas e baratear produtos aqui dentro. Esse governo vai ter essa coragem? Duvido muito. Apesar de que temos um ano eleitoral e eu tenho certeza que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa em relação à gasolina. Ele não vai deixar isso acontecer até outubro, senão o povo não vai votar nele, ele não vai ganhar. Agora, uma coisa é certa: Bolsonaro estará no segundo turno. Bolsonaro não estará morto até a eleição, como muita gente pensava. Quem diz que é Bolsonaro é porque é. Eu conheço bolsonaristas que, pô, você tem 3 anos para avaliar o governo. Tudo bem, em 18 ali, tá, ele era um deputado meio escondido lá em Brasília, tá. Eu já conhecia, mas normal ninguém conhecer. Política é um troço chato, ninguém é obrigado a ficar ouvindo essas coisas o tempo todo. Então, beleza, não conhecemos o cara. O cara se elege, o cara ganha a eleição e aí ele governa 3 anos. Então, agora quem diz que é bolsonarista é porque é mesmo. Porque ele não tem dúvidas. Não há segredo, eu tenho dito isso para meus alunos, não há segredos em relação a Lula e Bolsonaro. Quem diz que vota em Lula é porque vota mesmo, não vai mudar de ideia. Aliás, vai aqui um conselho, eu tenho dito isso para os meus alunos também. Não entrem em conflitos por causa dessas questões, dessa eleição, dessa disputa. Não vamos repetir 2018, porque não vai adiantar. O eleitor que diz eu voto em Bolsonaro já conhece ele há muito tempo, já sabe. Nada que você disser vai mudar a ideia dele. O eleitor lulista também. Nada que você disser vai mudar a ideia dele, já foi. Né? O que vai decidir a eleição? Pô, tira ali 43, 44% do Lula, 27, 28% do Bolsonaro, você está falando de 70% mais ou menos do eleitorado que já decidiu o voto. Quem que vai decidir o restante? Os 30% que estão ali perdidos. Entre João Dória, entre Ciro Gomes, entre Sérgio Moro, entre Simone Tebet, entre sei lá mais quem que se candidata aí, ou aquele eleitor que de verdade ainda não decidiu. Esse pessoal vai decidir a eleição. Se a maioria deles for para o Bolsonaro ganha no segundo turno. Se metade deles já forem para o Lula, ganha no segundo turno.
Lula está mais perto de ganhar. Mas os votos lulistas e bolsonaristas não vão mudar, né? O que eu acho ruim. Eu acho que há outros candidatos melhores, mas é o que vai acontecer. A gente vai ter que fazer essa escolha entre Lula e Bolsonaro de novo. Mas só voltando à questão da economia, né, é fundamental que a gente comece a eleger governos que compreendam o todo, políticos que entendam o que está acontecendo, que tratem essas questões como um projeto nacional. O gás está cento e poucos reais, meu Deus do céu, né? Tem pessoas cozinhando com lenha, fazendo fogões, usando o resto de entulho de construção para fazer almoço. Então essas questões são muito importantes. É preciso pensar nessas coisas, é preciso pensar nos mais pobres e nos mais vulneráveis. É um desafio grande, né? Mas vai demorar a passar. E essa guerra da Ucrânia e da Rússia só demonstra mais uma vez o tanto que é importante você ter democracias. Eu sempre digo, nunca houve uma guerra entre duas democracias e teríamos evitado esse aumento da gasolina nessa guerra. Essa guerra causou um aumento absurdo em algumas commodities, né, que é o nome que se dá a produtos como petróleo e gás natural e fertilizantes, que a gente agora está tendo que comprar. Fertilizante a gente vai dar um jeito, porque há outros países que vendem, mas petróleo não é tão simples assim não. A Rússia é um dos grandes players globais. Player global, legal, né? Player global do petróleo. Acho que é o segundo ou terceiro, sei lá, maior exportador. Então é grande. E está bloqueado tudo agora. O brasileiro que apoiou aí as ideias dos Estados Unidos, vamos colocar sanções à Rússia para acabar com a guerra. Pois é, nos ferramos, porque as sanções à Rússia fazem aumentar o preço de um monte de produtos, dentre eles petróleo, e aí a sua gasolina fica mais cara, porque a gente tem que importar mais caro, já está caro por causa do dólar, vai ficar mais caro porque vai faltar o produto no mercado. E ainda há uma questão importante, o trigo. Ucrânia e Rússia são dois dos maiores produtores de unidade de trigo. O Brasil não produz trigo suficiente para atender a sua economia. Nós importamos trigo há muito tempo. O trigo vai subir também. Seu pão francês vai ficar mais caro. Seu café da manhã já vai ficar mais caro. Você vai acordar já pensando, puxa, estou pagando mais caro para comer o meu pãozinho. E vou pagar mais caro para ir para a escola ou para ir para o trabalho daqui a pouco. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Eu acho que a gente sai melhor desse ano, a eleição vai nos ajudar. É provável que esse ano as brigas sejam menores e os debates sejam mais lúcidos, né? Eu pretendo, de novo, não brigar com ninguém, nunca briguei, não agredi ninguém pessoalmente na eleição passada, não ofendi ninguém, não inventei mentiras a respeito dos demais candidatos ou demais eleitores que eu não ia votar, né? Não parti para agressões verbais, morais, religiosas, de nenhum tipo. Tentei me colocar no lugar do outro, tentei ter empatia pelo outro. Que é isso que um bom democrata faz. Tolerância ao diferente. Reconhecer que o outro existe, o outro é um ser humano e que merece ser respeitado só por isso, só por ele ser um ser humano. E tentar entender por que será que ele diz as coisas que diz, por que ele fala as coisas desse jeito, por que ele pensa o que pensa. As pessoas têm seus motivos. Ninguém é Bolsonaro à toa. Ninguém é Lula à toa. As pessoas têm seus motivos, seus argumentos, suas ideias. E é preciso entender que isso faz parte. Mas eu acho que a pessoa está errada. Você acha de acordo com seus princípios. Mas não necessariamente ele vai ter os seus princípios. Né? Precisa achar um caminho do meio, um caminho do centro, que é o que eu defendo há muito tempo na política brasileira. O caminho do meio. Beleza? Valeu aí. Até mais. Até outra hora.